Existe uma inovação estrutural capaz de resfriar uma casa inteira em pleno verão, sem uma única peça móvel, sem um ventilador e sem consumir um único watt de eletricidade. Enquanto a construção moderna depende de sistemas mecânicos de climatização, esta tecnologia transforma a própria arquitetura em uma máquina térmica. As paredes, os vazios internos, a altura do edifício e a luz do sol passam a trabalhar juntos, em silêncio. E quando isso acontece, a casa deixa de ser uma caixa selada. Ela começa a respirar. Mais estranho ainda, esse sistema não serve apenas para reduzir o calor. Ele também pode expulsar ar estagnado, diminuir a umidade acumulada, reduzir a sensação de abafamento e cortar parte da dependência contínua da rede elétrica. Tudo isso usando algo que a engenharia moderna conhece muito bem, mas raramente coloca no centro do projeto: a física do ar quente subindo e do ar frio sendo puxado para dentro. Então, por que quase ninguém fala sobre isso? Por que a indústria que vende conforto climático em prestações mensais prefere casas cada vez mais dependentes de máquinas em vez de estruturas que cooperam com o ambiente? Bem-vindo ao Vault Escondido. A resposta começa muito antes do ar-condicionado, muito antes dos compressores, muito antes da eletricidade residencial. Ela começa nos planaltos áridos da antiga Pérsia. Há cerca de 3.000 anos, em cidades como Yazd, arquitetos enfrentavam um problema que não era estético, era biológico. Em determinados períodos do ano, o calor externo podia tornar a vida urbana praticamente insuportável. Não havia refrigeração mecânica, não havia motor, não havia fluido refrigerante, mas havia observação. Havia geometria, havia massa térmica e havia uma compreensão profunda de como o ar se comporta quando encontra sombra, calor, altura e pressão. Foi nesse contexto que surgiram os Badgirs, as famosas torres de vento persas, hoje associadas ao patrimônio arquitetônico de lugares como Yazd. Elas funcionavam como captadores e exaustores naturais, criando ventilação passiva e ajudando a formar microclimas mais agradáveis em regiões extremamente quentes. Essas torres não eram meros adornos, eram instrumentos de sobrevivência. Construídas em alvenaria espessa, elas aproveitavam a inércia térmica dos materiais e a diferença de pressão entre zonas ensolaradas e zonas protegidas. Em alguns casos, trabalhavam junto com canais subterrâneos de água, conhecidos como qanats. O ar era puxado por passagens mais frias, atravessava superfícies úmidas ou reservatórios e entrava nos ambientes internos já temperado. Em outras palavras, séculos antes de alguém sonhar com um compressor elétrico, civilizações inteiras já haviam transformado princípios simples de convecção, evaporação e massa térmica em sistemas climáticos de alto desempenho. Depois, algo estranho aconteceu. Esse conhecimento não desapareceu porque falhou. Ele desapareceu porque o mundo industrial preferiu soluções que pudessem ser vendidas, substituídas, reparadas e faturadas repetidamente. Mas antes de chegar a essa parte, precisamos entender por que uma chaminé solar funciona tão bem. No núcleo do sistema, existe um eixo vertical projetado para ganhar calor do sol da forma mais eficiente possível. Em uma configuração clássica, esse eixo recebe uma superfície absorvedora escura, normalmente metálica ou de alvenaria, protegida por uma camada de vidro de alta transmitância. A radiação solar atravessa o vidro, atinge a superfície escura e se converte em energia térmica. A partir daí, entra em cena a lei mais simples e mais poderosa de todas. Quando o ar aquece, sua densidade diminui. Ele fica mais leve e sobe. Esse movimento ascendente cria uma zona de pressão mais baixa na base da chaminé. E quando isso acontece, a casa é obrigada a puxar ar novo para dentro. Esse ar pode entrar pela parte mais baixa e sombreada da construção, por aberturas voltadas para o lado menos exposto ao sol, ou até por um tubo subterrâneo que aproveita a temperatura mais estável do solo. A mágica não está em nenhuma mágica, está no efeito chaminé. O próprio Departamento de Energia dos Estados Unidos descreve a ventilação natural como um processo que depende do vento e do stack effect, também chamado de chimney effect, ou seja,
Não estamos falando de folclore arquitetônico, mas de um princípio físico reconhecido na engenharia de edificações. E aqui está o ponto que torna tudo ainda mais elegante. Quanto mais quente o dia, maior tende a ser o diferencial térmico entre a chaminé aquecida e o ar ao redor. E quanto maior esse diferencial, mais forte pode ser a corrente ascendente. Isso significa que, justamente quando um sistema convencional de ar-condicionado está consumindo mais energia, um sistema passivo bem projetado pode se tornar mais eficiente no papel de renovar e expulsar o ar quente interno. Sem motor. Sem ruído. Sem conta mensal ligada ao funcionamento do equipamento. Mas a história não termina no verão. Uma chaminé solar bem pensada também pode operar em modo sazonal, com dampers são desvios internos. O calor acumulado em certas condições pode ser recirculado para contribuir com o aquecimento do edifício ou com a ativação da massa térmica interna. Em vez de ser apenas uma torre de exaustão, o sistema passa a atuar como parte de uma estratégia térmica mais ampla. É por isso que reduzir essa tecnologia à ideia de um buraco quente na parede é não entender a sofisticação do conceito. A performance de uma chaminé solar depende principalmente de dois fatores: altura e diferença de temperatura. Quanto mais alto o eixo vertical, maior pode ser a diferença de pressão entre a base e o topo. Quanto maior a diferença térmica entre o interior da chaminé e o ambiente externo, mais intensa tende a ser a flutuação do ar. Esse é o motor invisível da casa. E ele não queima combustível. Ele apenas usa leis que já estavam aqui antes de qualquer indústria existir. Agora pense no contraste com a habitação moderna. Grande parte das casas contemporâneas é concebida como uma caixa estanque. O problema é que uma caixa que não respira naturalmente precisa de uma prótese mecânica permanente. Ventilação, desumidificação, filtragem, resfriamento, recirculação. Tudo depende de equipamentos. E quando a ventilação é ruim, o ar interno vira um reservatório de acúmulo. Compostos orgânicos voláteis, excesso de CO2, umidade presa e sensação constante de ar morto. AEP. Observa que níveis de diversos poluentes orgânicos no interior podem, em média, ficar entre 2 e 5 vezes acima dos níveis externos. É aqui que a chaminé solar deixa de ser apenas uma curiosidade histórica e volta a parecer algo perigosamente lógico. Porque uma casa que promove renovação real do ar não está apenas tentando ficar mais fria, ela está tentando permanecer habitável. Em pesquisas acadêmicas e revisões recentes, sistemas de chaminé solar aparecem repetidamente como estratégias promissoras para melhorar ventilação passiva, conforto térmico e redução da dependência energética em edifícios, especialmente em climas quentes. Então, por que essa solução não domina bairros inteiros? A resposta não é uma proibição simples. É algo mais comum, mais moderno, mais eficiente do ponto de vista do mercado. Padronização. A indústria da construção em massa funciona melhor quando cada etapa pode ser terceirizada com rapidez. É mais fácil erguer uma casa relativamente rasa, em inteligência climática, e depois resolver o desconforto com uma máquina. O incorporador constrói. O instalador entra depois. O fabricante vende o equipamento. O técnico faz manutenção. A concessionária cobra o consumo. Todos entendem seu papel. Uma solução passiva integrada à arquitetura atrapalha esse fluxo porque exige projeto, exige orientação solar, exige seção, exige altura, exige decisão no início, não remendo no fim. E o mercado prefere remendos vendáveis. Há ainda outro detalhe importante. Normas e padrões de ventilação residencial não ignoram totalmente a ventilação natural. A própria ASHRAE 62.2 reconhece papéis e exigências tanto para a ventilação mecânica quanto natural. Mas, na prática, o sistema regulatório e comercial costuma favorecer aquilo que é facilmente mensurável, certificado, etiquetado e replicado como produto. Uma chaminé solar não é um eletrodoméstico. É uma decisão arquitetônica. E o que não se comporta como produto costuma perder espaço num mercado organizado em torno de produtos.
É assim que uma tecnologia pode ser empurrada para a margem sem precisar ser banida formalmente. Basta que ela não se encaixe bem nas engrenagens do lucro recorrente. Se você quisesse aplicar esse conceito hoje, haveria dois caminhos principais. O primeiro seria o retrofit. Nesse caso, uma chaminé solar pode ser instalada como um módulo vertical em parede bem exposta ao sol, com isolamento adequado, superfície absorvedora escura e fechamento transparente. A base do sistema se conecta à parte inferior do ambiente, enquanto a parte superior permite a exaustão do ar aquecido. À medida que o sol aquece o canal, o fluxo começa a se estabelecer. Em projetos mais refinados, a entrada de ar novo pode vir de uma fachada sombreada ou de uma passagem subterrânea. O segundo caminho seria muito melhor: projetar a casa desde o início para respirar. Aí tudo muda. A posição do volume, a orientação solar, a altura do eixo, a massa térmica das paredes, a distribuição das entradas de ar e até o plano de pressão neutra podem ser considerados como partes de um único organismo arquitetônico. A casa deixa de lutar contra o clima com força bruta e passa a negociar com ele. E se o objetivo for autonomia radical, entra em cena uma extensão extremamente interessante: o tubo subterrâneo de ar, às vezes chamado de Earth Tube ou Earth Air Heat Exchanger. O princípio é simples. O solo raso tende a manter temperaturas mais estáveis do que o ar externo ao longo do ano, e essa estabilidade pode ser usada para pré-resfriar ou pré-aquecer o ar que entra na construção. O DOE descreve o subsolo raso como uma zona de temperatura relativamente constante, geralmente entre cerca de 4,5 graus Celsius e 21 graus Celsius, dependendo da região. De novo, nada sobrenatural, apenas física, ar circulando por um percurso mais frio antes de entrar em casa. Depois, a chaminé solar faz o resto. Suga, acelera, renova, exaure. Sem compressor, sem gás refrigerante, sem ventilador central rugindo acima da sua cabeça. E a manutenção? Talvez essa seja a parte mais ofensiva para o modelo de consumo atual. Porque quase não há o que quebrar. Sem motor, não há motor para substituir. Sem circuito frigorífico, não há vazamento de fluido para consertar. Sem peças móveis complexas, o sistema tende a exigir apenas inspeção periódica, limpeza das superfícies transparentes, verificação de filtros nas entradas de ar e observação das aberturas. Uma máquina estrutural, não uma máquina de obsolescência. No fim das contas, a chaminé solar representa algo maior do que uma técnica de resfriamento passivo. Ela representa uma pergunta desconfortável. E se o problema não for apenas o calor? E se o problema for o tipo de casa que nos ensinaram a considerar normal? Casas que dependem de equipamento para fazer o que a forma, a seção, a orientação e os materiais poderiam fazer em parte sozinhos. Casas que precisam comprar conforto todo mês. Casas que foram desenhadas para falhar primeiro e depois consumir a solução. É por isso que essa tecnologia antiga continua parecendo tão subversiva. Porque ela nos lembra que sofisticação não significa necessariamente complexidade. Às vezes, a solução mais avançada não é a que adiciona mais máquinas, é a que remove a necessidade delas. A chaminé solar é, em muitos sentidos, uma resposta de 3.000 anos para um problema do século XXI. Uma resposta silenciosa, uma resposta estrutural. Uma resposta que não desapareceu porque não funcionava. Ela desapareceu porque funcionava bem demais para um mundo que aprendeu a monetizar a dependência. Se você chegou até aqui, agora entende mais sobre esse tema do que a maioria das pessoas jamais entenderá. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém que mereça conhecer a lógica por trás de uma casa que resfria, ventila e respira usando aquilo que sempre esteve disponível: o sol, o ar, a gravidade e as leis do universo.